Eu tô assistindo a nova temporada de Gossip Girl, a primeira temporada, na verdade, da nova Gossip Girl, e tem diversos problemas que qualquer pessoa que escreve histórias tem que ficar muito atento. Eu, como escritor e também roteirista, eu já vi várias coisas ali que fazem com que nós, né, consumidores, a gente acabe não gostando tanto da série. Então eu vou apontar hoje vários exemplos de coisas que estão acontecendo na série e que você pode levar para sua vida como ensinamento. E você que não tem interesse em escrever nada, mas gosta de Gossip Girl e não entende por que não está gostando dessa temporada, talvez eu consiga te ajudar a entender nesse vídeo aqui e tomara que os roteiristas na próxima temporada melhorem nesses sentidos. Eu me chamo Lucas De Luca, eu sou escritor de ficção no Brasil, o que já é uma batalha por si só, então por favor, tem o meu arroba aí na tela, vai lá me seguir e manda um oi pra gente conversar sobre isso e vários outros assuntos também. Gossip Girl é uma série que eu amei assistir e eu assisti em maratona todas as temporadas originais em um curtíssimo espaço de tempo e pra mim é uma obra-prima de relacionamento. É uma história sensacional que mostra como pessoas interagem com pessoas e nos seus meios específicos. E a gente tem um fascínio como ser humano de ver coisa ostentosa, né? Ver realidades que a gente não tem, e Gossip Girl age muito bem nisso, porque, né, se você não conhece Gossip Girl, é uma sociedade adolescente muito rica, né? Filhos de pessoas muito ricas, que acabam interagindo ali com pessoas menos afortunadas. Aquela fórmula que a gente já vê, por exemplo, em séries como Elite e também em outras séries adolescentes, que é uma escola de gente rica, alguém morre, etc. A diferença é que em Gossip Girl ninguém morre. O que acontece é que tem uma entidade que dá nome à série, que é a Gossip Girl, que é um blog na época e agora é uma conta de Instagram que conta as fofocas e os furos sobre aquela sociedade magnata, sobre aquelas pessoas incrivelmente poderosas mesmo sem ter experiência ou ter tempo de vida para aplicar aquele poder. Então é incrível, incrível. Se você quer saber como criar boas histórias baseadas em pessoas e suas relações, Gossip Girl é uma ótima pedida. Mas a nova Gossip Girl, ela tá falhando exatamente onde o original acertou. Primeira coisa que a gente pode perceber, e é meio que o tema central dessa nova Gossip Girl, é a relação das irmãs, que é a Jules e a Zoya. A Zoya, ela é uma menina de acho que 15 anos na série nova, e ela vem para Nova York para estudar na mesma escola que a Jules, que é a irmã dela. Só que elas são separadas, porque uma é filha de um pai, outra é filha de outro pai. A mãe delas morreu no parto da Zoya, então meio que os pais são brigados, tem uma tretona lá, um não pode saber que o outro tá no mesmo lugar, uma confusão enorme. E a Zoya e a Jules cresceram separadas e sem contato na teoria, mas elas tinham contato, né? E elas acabam esquematizando pra Zoya vir pra essa escola e elas virarem, sim, melhores amigas e tal. E as coisas acabam não saindo bem dessa forma, que é uma coisa esperada em Gossip Girl em histórias, né? Porque a história ela tem que ter um problema, tem que ter uma luta, tem que ter alguma coisa pra gerar entretenimento, pra gerar uma história. Mas é feito de uma forma tão... Enfim, antes de eu explicar exatamente o que é, o disclaimer, tem spoiler. Eu só falei até agora o que acontece nos primeiros 5 minutos da série, então se você não quer spoiler, dá o like aqui, deixa um comentário, sair por causa dos spoilers e vai pro próximo vídeo que tá tudo bem, vai lá assistir a série. Se você não se importa com spoilers, pode continuar assistindo. A briga da Zoya com a Jules, ela se remete totalmente à história que a gente tinha com a Serena e com a Blair, que eram as nossas antigas protagonistas femininas, né? Eram as duas mulheres que mais tinham espaço na série, e elas volta e meia estavam brigando o tempo inteiro, mas elas eram melhores amigas também. Então era aquela famosa briga de cão e gato, onde um corre atrás do outro, mas no final dormem juntos. Só que a forma como era feita na Gossip Girl essa relação da Serena e da Blair, ela foi bem construída, ela foi construída aos poucos, os motivos das brigas eram bem fundamentadas, e a gente sempre tinha uma construção que ia escalando, sabe? A motivação aparecia. É verdade que algumas brigas lá não eram tão boas assim, mas depois de tanta temporada, a falta de motivo, às vezes alguma preguicinha ou outra, ajudava a piorar. Mas no geral, a relação das duas, ela era crível, que é a palavra que tá faltando na relação da Jules com a Zoya.
porque até agora, em 5 episódios, que é o que eu assisti para gravar esse vídeo para vocês, elas brigam todo episódio e fazem as pazes todo episódio, como se fosse filme. O que acontece muito em filme? Você começa o filme com um problema e você no final resolve ele definitivamente. Acaba de um jeito tão emocionante, tão legal, tão bacana, que não deixa nenhuma ponta solta pra gerar mais confusão. E é o que acontece em Gossip Girl até agora, nessa relação das irmãs. Elas brigam por um motivo besta, que você já não acredita direito, porque não tem uma construção crível, simplesmente acontece do nada algo que uma explica pra outra e a outra escolhe não acreditar. Isso gera uma confusão que se estende, que chega a proporções maiores e no final elas se abraçam e tudo acaba como se fosse um filme, sem deixar nada de ponta solta para ser explorado depois. E o grande problema é que isso acaba sendo o primeiro ponto que tira você da série, porque você deixa de assistir ela para comentar com a pessoa do seu lado que aquilo é meio estranho. Sabe, por que ela tá nessa pilha? Por que ela caiu nessa pilha, entendeu? Elas duas estão juntas ali, sabe? Elas estão na mesma situação. Isso é uma coisa que, com certeza, tá prejudicando muito a série. A relação das duas tá sendo tratada de forma muito superficial e a gente não consegue acreditar em coisas superficiais. E o segundo problema, ele vem diretamente ligado a esse, porque Gossip Girl, a nova Gossip Girl, ela se baseia quase que completamente na relação dessas duas, que é uma porcaria. A relação é muito mal feita e toda a série, por enquanto, se baseia na relação delas duas. Então você acaba ficando preso num enredo muito fraco, enquanto você tem outros enredos, subtramas na série, que são muito interessantes e muito legais. E a gente teve uma pequena pitada disso no episódio 3, que mudou um pouco a dinâmica e foi o único episódio até agora que eu gostei da série. Até agora saíram 5 episódios. Desses 5 episódios, só um prestou, que foi o episódio 3. E ele prestou porque ele não se baseou completamente ao redor da briga das irmãs. O episódio deu a oportunidade pra gente explorar mais o Max e as relações dele com os outros personagens e com a família dele. Inclusive foi praticamente peça central daquele episódio. E também a Audrey, que é outra personagem que as pessoas gostam muito e com motivo. Porque a subtrama dela é incrivelmente mais legal e mais interessante do que a trama principal que está se mostrando na série até agora. O Max tem um problema muito sério com os pais, ele é filho de um casal homoafetivo, o que já é sensacional de se ver na série, porque o Max é um bissexual, criado por 2 gays, e isso era super bacana. Aí botou traição no meio do rolê, botou aplicativo, professor, fake news, briga ao vivo, teatro, sabe? Aquela opressão, aquela relação tóxica que é de um pai querendo controlar como o outro se veste. Aquilo levou a gente para uma realidade. Aquilo foi incrível, sabe? Quando eu assisti aquela trama acontecendo, tudo em um episódio só, eu consegui acreditar naquilo, eu tava me divertindo com aquilo. E a Audrey, em outro ponto, ela tem uma outra subtrama muito interessante, que é da mãe, que tá indo à falência, que não dá atenção pra ela, que claramente tá numa depressão fodida, e a Audrey é uma personagem incrivelmente egoísta, incrivelmente parecida com a mãe também, e ela não consegue ver isso e acaba tratando a mãe dela de um jeito terrível, só que a mãe dela também trata ela de um jeito terrível, então é uma bola de neve de merda acontecendo. E isso é muito, muito, muito legal de se ver porque é bem desenvolvido. E a gente tem uma terceira subtrama acontecendo aí, que é do Max com a Audrey, com o Aki, que é meio que um pilar entre todo mundo ali. Ele faz a ponte em tudo. Ele se importa com o Max, ele se importa com a Audrey e ele queria beijar os dois ao mesmo tempo. Então você acaba também desenvolvendo esse personagem que está se descobrindo, que começou até depois desse episódio a se enrolar de novo. Esse foi o único episódio onde a gente viu essas tramas se desenvolverem de uma forma proveitosa de verdade. Parece até que foi outro roteirista que escreveu, porque ele conseguiu explorar todas as subtramas, inclusive das irmãs, de uma forma que progrediu a história e não morreu ali. Deixou gancho pra continuação, que é uma coisa que Gossip Girl sempre fez. Ele não era episódico, que acabava num episódio só. Ele se importava com a construção de toda uma temporada. Então ele começava uma trama ali e ele ia desenvolvendo. E esse foi o único episódio dos 5 até agora que parece que o roteiro se importou com isso, em criar coisas que vão ter que ser resolvidas depois.
Acontece que no episódio 4 a gente praticamente não teve nada disso, foi de novo sobre as irmãs, e no episódio 5 a gente teve uma leve continuidade dessas tramas, mas foi tão superficial, tão pouco explorado, que a gente acaba tendo muito mais das irmãs de novo brigando do que desse desenvolvimento. E parece até, inclusive, que os roteiristas, eles quiseram meio que matar o problema da Audrey, porque no final, né, do 5º episódio, quem assistiu sabe que a mãe da Audrey, ela quase morreu. Ela teve um acidente que basicamente tirou a trama da jogada. Então, uma subtrama super interessante, que ia ser explorada, foi morta pelos roteiristas por, na minha opinião, preguiça de desenvolver um roteiro complexo e não um roteiro linear, que é o que está se propondo até agora. O que acontece com esses roteiristas malucos de um episódio para o outro é que eles também estão fazendo os personagens não serem críveis. Quando você tem um personagem, ele conversa com você, ele conversa com o meio dele, você acaba percebendo como ele é, né? Você entende que, por exemplo, a Zoya, ela é uma menina que nunca foi rica, então ela não tem aqueles traços de riqueza, de ego super elevado, ela é muito na dela, ela tem problemas de autoconfiança que estão ali envolvidos, mas que ela lida bem com isso, ela tem vários problemas emocionais envolvendo a mãe dela, mas ela também quer muito ser aceita pelas pessoas e participar daqueles grupinhos, mas sem abrir mão de quem ela é. Isso o primeiro episódio definiu pra gente. Essa é a Zoya, é assim que ela vê o mundo, é assim que ela age com o mundo. E episódio atrás de episódio, isso foi simplesmente mudado de uma hora para outra. E o 5º episódio foi o que mais bateu esse martelo. Os únicos personagens que não mudam são os personagens que os roteiristas parecem que não se importam, que é o Aki e o Obi. Esses dois aí, parece que eles estão lá só pra tá. Porque o roteirista nem mostrou pra gente exatamente quem eles são, né? Eles são só pessoas que conversam entre si sobre o problema das outras pessoas, porque eles mesmo parece que não tem problema, né? Parece que eles não têm problema nenhum, porque eles só falam sobre, a Zoya tá mudando, né? E o outro fala, o Max tá lá se envolvendo com o professor, mas eles nunca têm problema pessoal. A gente nem faz ideia a família deles. A gente sabe que o Obi é rico pra danar, mas não sabe qual é a da vida dele. E o Aki é a mesma coisa. A gente só vê ele interagindo com o pai dos outros, sabe? A gente não sabe quem são essas pessoas. E em 5 episódios, é meio complicado você ter personagens que são tão irrelevantes, ao mesmo tempo participando tanto da trama. Então esses dois são os únicos que não mudaram, porque até agora não dá pra saber quem eles são de fato. Enquanto a Zoya, nesse episódio, ela se provou ser uma pessoa completamente diferente. Sabe quando você conhece alguém, fica amigo dela, cria uma relação de meses com aquela pessoa e do nada ela te trai de alguma forma, trai a sua confiança, fala mal de você pelas costas e você descobre muito tempo depois que aquela pessoa é diferente, na verdade, mas ela sempre te mostrou só uma faceta? Isso é meio que está acontecendo com Gossip Girl. Só que nós, como telespectadores, como consumidores, a gente não vê só uma faceta da personagem, a gente vê tudo. Porque a gente acompanha ela em casa, a gente acompanha ela nas relações pessoais, nas relações profissionais e sociais. Então a gente conhece aquele personagem muito melhor do que uma pessoa que a gente conhece da vida real. Porque a gente vê ela em todos os cenários, em todos os tipos de reações. E a Zoya, no começo, ela era o que eu te expliquei agora há pouco. No 5º episódio, ela virou uma cópia da Jules. O interesse dela era bater nas outras rainhas da autoescola. O interesse dela era ser poderosa, fazer o negócio funcionar. Não ligou praticamente pro namorado dela e começou a dar atenção para outras coisas. Escondeu muita coisa e muita da profundidade da relação dela com aquele menino que apareceu no ônibus e que depois a gente descobriu que era um repórter, porque ela já estava sentindo que não batia mais tanto com o Obi, começou a ter dúvidas do dia pra noite com ele. A relação deles era perfeita. De um episódio pro outro, a relação deles virou uma porcaria. Do dia pra noite. Por quê? Porque o roteirista tinha que encaixar um repórter pra fazer aquela ceninha no final do 5º episódio, e ele não tinha como inserir aquela relação se a relação da Zoya com o namorado dela não tivesse minimamente desgastada. Então eles decidiram desgastar a relação deles sem que a gente percebesse isso, do dia pra noite, pra conseguir explicar ela esconder aquela questão do namorado,
todo o ciúme que ele tem dela. Um namorado que tem ciúme da namorada, normalmente não é porque a relação deles está perfeita, é porque tem uma falta de confiança ali envolvida. E você ter falta de confiança no outro sem que dê motivo é muito complicado. Então eles deram motivo, mas a gente não sabe qual que é esse motivo. Não tem como a gente saber. Do nada, a relação deles mudou. Outra mudança super relevante e que foi assustadora foi a mudança da Kate, que é meio que a nova Gossip Girl na nova série. Ela é uma professora dessa escola da Constance, que é quem está liderando o espalhamento de boatos não, né? As publicações no Instagram do Gossip Girl. E ela, no último episódio, no quarto episódio, né, e não no quinto, ela afirmou categoricamente, batalhou por isso, lutou por isso, em outros episódios também, que aquela conta de Instagram, ela precisava se manter ativa, viva, e que ela precisava, ela como pessoa, ter aquilo, porque era a primeira vez que ela era lida, e aquilo fazia sentido pra ela e fazia sentido pra sociedade. No quinto episódio, ela muda de ideia 100%. Ela muda completamente de ideia, porque um garoto, ele leva uma arma pra escola e algumas pessoas, né, comentam que pode ser por conta da Gossip Girl e de como as notícias que são veiculadas lá podem ter levado ele a fazer isso, mas a gente sabe que botar a culpa em um lugar só, que não seja a própria pessoa e o histórico dela, não é bem assim que funciona. Mas esse foi um motivo suficiente para mudar a cabeça da Kate 100%. E isso não é coerente. Às vezes é verdade, uma coisinha pode mudar a nossa cabeça, mas em ficção não funciona bem. As pessoas não acreditam nisso. E essa mudança brusca e absurda foi até apontada pelos colegas dela dentro da série, né, dos outros personagens. O que é muito louco, porque os próprios roteiristas sabiam que era um péssimo argumento de roteiro. E mesmo assim eles colocaram em prática. Por quê? Assim como na relação da Zoya com o Obi, eles precisavam fazer porque estava na lista de coisas para fazer, eles ali também precisaram. Então basicamente o roteirista te falou, olha, isso aqui não faz sentido nenhum de acontecer. Mas vai acontecer, porque a gente quer que aconteça e porque tá no nosso planejamento. Então eu vou botar um personagem aqui que me representa falando que não faz sentido nenhum. Que foram os outros professores que fazem parte também da maracutaia. Mas, né, não importa que eu tô te avisando, mas vai acontecer da mesma forma. Então os personagens, eles não são críveis. Você não consegue acreditar neles, porque a série te conta uma coisa e depois de um tempo, os personagens são outras pessoas. E aí você não acredita que aquilo é real e tudo parece um grande teatro. E aí a gente chega a também o que dá título para esse vídeo, que é o grande medo dos roteiristas da problematização dos tópicos abordados pela série e dos protagonistas deles serem cancelados, porque é o que está acontecendo em Gossip Girl. O quarto episódio da série, para mim, foi a gota d'água para bater o martelo que esses roteiristas eles precisam mudar completamente a abordagem deles. No quarto episódio, a gente tem ali no finalzinho uma coisa que seria um pilar fundamental da trama completa das irmãs, da Zoya e da Jules. Quando a Jules ela pega um vídeo que foi o motivo da Zoya sair da cidade antiga dela e coloca pra todo mundo ver. Nesse vídeo, o que é tão ridículo que eu até tenho dificuldade de falar sem rir, a Zoya ela picha uma parede da escola. E depois, as meninas que estavam com ela trancam ela numa sala de ciências e começam a falar que ela é uma assassina de mãe, né? Quando isso acontece, ela bota fogo num latão, os extintores, né, aqueles sprinklers que tem de água nas escolas americanas começam a apitar, jogam água por tudo, as meninas saem correndo e a Zoya consegue sair da sala tranquilamente. Esse vídeo não queima ninguém. Esse vídeo, se fosse ela pichando a parede, não queimaria ninguém. É uma coisa tão besta, sabe? Tão idiota, tão infantil, que já não faria sentido por si só. Mas o pior é que a Jules ela fala que ela não tinha visto aquela parte delas gritando com ela de assassina de mãe e tal, porque é a mesma mãe das duas, então lógico que ela também ia se sentir mal vendo um negócio desse. Só que tem dois problemas aí. Primeiro, esse vídeo não é motivo nenhum de queimar alguém. É um vídeo que deixa muito claro como a Zoya é a vítima na situação. Então não faria sentido algum aquelas cobaias do mal
que a Jules tem, que também imitam as cobaias que a Blair tinha antigamente, as minions dela, terem dado pra Jules aquele vídeo pra ser usado, porque elas já saberiam que não ia funcionar do jeito certo. Aquilo ia gerar pena na Zoya e não negatividade, sabe? Então isso aí já é ruim. Mas o que acontece de pior é que depois que a Jules comete uma atrocidade como essa, ela sobe no palco e ela faz um discurso gigantesco, um monólogo sobre bullying e a importância de você lutar contra o bullying. E isso é o quê? É o roteirista falando, por favor, pessoas, não odeiem a Jules, não odeiem a série, não cancelem a gente no Twitter, não cancelem a minha protagonista no Twitter, é só o que a gente tem. Limpando a barra da personagem com um monólogo, sem ação nenhuma. E a gente não acredita nesse tipo de coisa. E ficou parecendo que era um grande teatro mal interpretado. Então Gossip Girl tá juntando vários problemas de roteiro, de construção de personagem, de manter as coisas coerentes e acaba parecendo um grande teatrinho de pessoas que não sabem atuar direito e a gente não sabe se essa atuação ruim tá vindo do roteiro fraco, da direção fraca ou realmente pegaram péssimos atores para interpretar. Tem bons atores ali? Tem. Tem bons arcos ali? Tem também, as subtramas são legais. Só que como tá sendo levado tudo, não tô acreditando. E quando você não acredita numa história que você tá assistindo que é uma ficção, não funciona, né? Perde o propósito. Então por isso Gossip Girl pra mim. Até agora, os 5 primeiros episódios me provaram que os roteiristas têm que ser demitidos urgentemente. Se você concorda comigo, deixa o seu like aqui embaixo e comenta. Concordo, acho que é assim mesmo. Discordo de mim em algum ponto, quer acrescentar alguma coisa? Usa os comentários também, tá ali pra gente bater um papo. E não esquece, me segue lá no Instagram pra gente conseguir trocar ideia e ter mais conteúdo assim. E também se inscreve aqui no canal. Lembra que cada like que você dá nesse vídeo, mais uma pessoa vai ficar sabendo que ele existe. Então, deixa o seu like aí de verdade, mesmo que você não concorde comigo, pra que a gente consiga falar sobre Gossip Girl e quem sabe, né? Na próxima temporada a gente ter um roteiro mais bem feitinho. Beijo no seu coração, fofoqueiros de plantão. Amo vocês e até o próximo vídeo.